Olá, tudo bem? Sou o professor Maurício de Menezes, professor de História. E na aula de hoje nós iremos entender, analisar, aprender junto com você experiências republicanas e práticas autoritárias, as tensões e as disputas do mundo contemporâneo. É um assunto muito importante, nós iremos perpassar com as práticas republicanas no Brasil, iremos verificar também governos autoritários, iremos chegar também na questão da Palestina e finalizaremos falando sobre a questão dos refugiados. Esse assunto que é muito presente no nosso dia a dia e que vira e mexe nós acabamos nos encontrando, nos deparando com informações jornalísticas sobre refugiados. Então, vamos analisar comigo os objetivos principais desta nossa aula. Compreender a configuração política, econômica e social no contexto da República Velha, Era Vargas e populismo no Brasil. Objetivo 2. Entender as razões do conflito existente entre os palestinos e judeus, bem como sua localização. 3. Identificar os motivos que levam o continente europeu a receber uma quantidade significativa de refugiados. O quarto item, compreender o contexto dos surgimentos dos governos autoritários, identificar os principais líderes desses governos. São temas interessantes, importantes e que vamos iniciar falando sobre república. Como vocês bem devem saber, a república que se inicia, nós podemos ver na história antiga, no Império Romano, em Roma Antiga, significava coisa pública. Vamos ver as definições do que seria a república. O termo república deriva do latim res publica e significa literalmente coisa pública. Isto é, aquilo que diz respeito ao interesse público de todos os cidadãos. E temos no Brasil algumas experiências frustradas de implantação da república no século XVIII. Nós temos aí duas bandeiras. A bandeira que hoje, inclusive, é a bandeira de um estado maravilhoso, que são os nossos vizinhos, os mineiros. O estado de Minas Gerais tem essa bandeira, com um triângulo vermelho e com essa expressão que significa liberdade ainda que tardia. Foi a Confidência Mineira ou Conjuração Mineira que aconteceu em 1789. E temos a outra bandeira. Essa bandeira não é a bandeira dos nossos vizinhos do norte, a Bahia. É uma bandeira do movimento da Inconfidência Baiana ou Conspiração ou Conjuração Baiana, que acontece em 1798 e 99. Objetivavam transformar-se em república. A Bahia seria uma república, chamada República Baiense, e em Minas seria a capital, São João del Rei. Eles seriam republicanos, também seriam um país dentro do Brasil. Só que ambos os movimentos não saíram do campo das ideias, porque não chegaram a executar a revolta, porque antes acabaram sendo capturados pelos poderes e duramente castigados. Como vocês bem sabem, Joaquim José da Silva Xavier, o famoso Tiradentes, ele foi enforcado, que era uma punição normal, e depois foi esquartejado e partes do seu corpo, isso mesmo, espalhados pela região. Assim como na Bahia, a Conjuração Baiana, Conspiração Baiana ou Inconfidência Baiana, punidos eram 4 os líderes, os mais pobres que pagaram com a vida, foram também enforcados e partes do corpo espalhados por toda a região. E isso era um espetáculo, show dos horrores, pessoal. Era em praça pública, todo mundo assistia, crianças, velhinhos, todo mundo tinha que ver, porque significava que quem pensasse diferente ou tentasse derrubar o poder colonial, o poder da metrópole portuguesa, poderia também pagar com a própria vida. Bem, então foram movimentos de luta por república que foram frustrados, mas nós tivemos, sim, a fase em que o Brasil conseguiu atingir a sua república. Quando o Brasil ficou independente, em 7 de setembro de 1822, o Brasil, ao invés de virar república, virou império. O rei que governava antes, Dom Pedro I, ele continuou governando o Brasil. Já as outras colônias na América, onde está a Espanha, América Espanhola, América do Sul, eles viraram república. Inclusive a Argentina foi a primeira da América do Sul, em 1810, a sair de colônia da Espanha para república. Já o Brasil sai de colônia, vira império, e só depois, em 15 de novembro de 1889, que vira uma república. E a República do Brasil era dividida em várias etapas. Acompanhe comigo no próximo slide. A primeira república é chamada de República Velha ou Primeira República. Parte dessa República Velha, temos a República da Espada e a República Oligárquica.
Depois nós temos o segundo período da República, que é chamada de Segunda República, ou Era Vargas. A Era Vargas ela é gigantesca. Na Segunda República, de 30 a 37, e a Terceira República, que é o Estado Novo, a época do autoritarismo varguista. Nós iremos ver mais à frente também. E, por fim, tivemos a Quarta República, conhecida também como populismo, que vai de 45 até 1964, quando, dia 31 de março, os militares tomam novamente o poder. Foram os militares que tomaram o poder do Dom Pedro II, que era o imperador, o último imperador do Brasil, foram os militares. E também os militares usurpam o poder no final do populismo no Brasil. Quais as principais características da República Velha? Temos uma imagem da proclamação da República, é uma imagem onde mostra os militares, juntamente com o Marechal Deodoro da Fonseca, que seria o primeiro presidente do Brasil, proclamando a República. Existe um livro muito interessante do historiador que se chama José Murilo de Carvalho, e o livro se chama Os Bestializados. Este livro fala sobre como a população do Rio de Janeiro, que era a capital, recebeu a proclamação da República. É interessante que as pessoas acreditavam que significava um dia, um feriado, uma passeata, não sabia do que se tratava. Ou seja, meus queridos alunos, minhas queridas alunas, o movimento do povo para o povo não tinha participação do povo, porque o povo nem sabia do que se tratava. Então a nossa República, ao início, não teve praticamente participação popular. A grande parte, os militares. O item 2 da República Velha é o coronelismo e o voto de cabresto. Temos essa imagem, a imagem 2, uma charge fantástica, mostrando um cidadão indo votar, um cidadão que está com um rosto de um cavalo, de um jegue, de jumento. Ele está indo até o lugar de votação e está votando. Esse voto de cabresto significa que o cabresto, o que guia o cavalo, significava que eram os fazendeiros que controlavam quem o cidadão iria votar. A eleição acontecia de forma aberta, todo mundo via em quem você estava votando. Geralmente tinha um capanga do fazendeiro, do grande fazendeiro, no lado, que era chamado de coronel. O fazendeiro era chamado de coronel. Por isso que esse momento da República é chamado de coronelismo. O capanga do coronel, do fazendeiro, estava no lado do mesário, olhando em quem você ia votar. Na saída da votação, se você não marcasse o candidato, o coronel que obrigou você a votar nele, certamente você apanhava. Existia, pessoal, na saída dos lugares de votação, muita pancadaria, porrete mesmo, as pessoas apanhavam. Sem falar que havia muita fraude. Muitos defuntos, isso mesmo, meus queridos alunos, vários defuntos iam votar. Mas, professor, como assim defunto ia votar? Claro, o defunto, ele não saía do túmulo para ir votar. Mas as pessoas que estavam na votação, na urna ali, falsificava, pegava os livros de óbitos, de obituário, das pessoas que morreram, e colocaram o nome dessas pessoas que morreram na cédula de votação e botava o voto para aquele coronel, para o político daquele coronel. Ou seja, muita fraude nas nossas eleições iniciais. A República no Brasil, primeiro, não teve participação popular e existia muita fraude. Então, essas eram as principais características da República Velha. E existem muitas outras informações sensacionais desse período. Revoltas que aconteceram e guerras também. Tivemos no Nordeste, Guerra de Canudos. O líder, Antônio Conselheiro. Tivemos em Santa Catarina e no Paraná outra guerra, a Guerra do Contestado, 1912, 16. O líder, o monge José Maria. Tivemos também na capital, que era o Rio de Janeiro, duas grandes revoltas. A revolta da vacina, fantástica essas informações sobre essa revolta que acontece no início do século XX. E tivemos também a revolta dos marinheiros, cujo o almirante negro, João Cândido, era o líder dessa revolta, onde os marinheiros, na época, eles apanhavam igual na época da escravidão. E não tinha mais escravidão, estou falando de 1910. Essa revolta é conhecida como a revolta da Chibata. São as principais revoltas do período da República Velha. E teve um outro movimento, um movimento muito famoso, muito forte no Brasil. É o Robin Hood do Sertão, Robin Hood do Nordeste. Você sabe de que eu estou falando? Isso mesmo. Os cangaceiros, cujo principal ícone é Virgulino Ferreira da Silva, conhecido como Lampião, que se casou com a baiana arretada Maria Bonita. Ou seja, eram bandos que tinham várias práticas em que muitas pessoas ainda hoje acreditam que eles eram bandidos e outros defendem a teoria que eles eram mocinhos. Outros acreditam que não eram nem bandidos nem mocinhos. Enfim, você,
o que pensa a respeito desse movimento do cangaço, dos cangaceiros? Então, eram os principais movimentos da República Velha. A República Velha, ela é concluída, ela é finalizada em 1930. Mas antes de nós analisarmos o que aconteceu em 1930, com a entrada de Getúlio Vargas ao poder, vamos entender o que se passava no nosso querido Estado, pessoal. Como é que estava o Espírito Santo na República Velha? O que será que acontecia no nosso Estado? Confira comigo no próximo slide. República no Espírito Santo. Durante a República Velha, as elites do Espírito Santo, independente de seus pequenos desentendimentos no campo político, tentaram dar impulso à economia local. As preocupações dos presidentes estaduais, tomadas em seu conjunto, foram basicamente quatro principais medidas. São elas: dar continuidade ao processo de povoamento do território capixaba, abrindo novas frentes de imigrações para que aumentasse cada vez mais a população do nosso estado. Item 2. Sanear e urbanizar a nossa querida capital Vitória. Item 3. Modernizar, meus queridos alunos, minhas queridas alunas, a economia capixaba. Como modernizar? Criando indústrias. E o quarto item, muito importante também, era criar uma infraestrutura destinada a escoar o potencial econômico do interior do nosso estado. Isso mesmo, os produtos que eram cultivados nas regiões do norte, noroeste, leste e sul do nosso querido, amado Estado do Espírito Santo, eles tinham que ser escoados, vendidos, exportados. Então, tínhamos que melhorar cada vez mais a infraestrutura para que os produtos pudessem ser exportados e gerassem riqueza para o nosso Estado. E o nosso Estado, no período da mineração, o Espírito Santo servia como uma barreira verde. Na época, o imperador, ele não queria desenvolver o Espírito Santo porque teria várias estradas ligando para Minas Gerais. E assim seria fácil as pessoas acabar contrabandeando, né, o ouro, o diamante, e não pagar o quinto, que era o imposto para a coroa de Portugal. Pois bem, temos aqui a Era Vargas. A Era Vargas começa em 1930 e vai até 1945. O governo Vargas, o primeiro governo Vargas, podemos ter três partes principais. Governo provisório, que vai de 30, quando ele impõe o golpe, até 34. O governo constitucional. A partir daí teve uma nova Constituição. Vai de 34 a 37. E o último é o Estado Novo, que é uma parte autoritária, né, varguista, ditadura varguista com práticas autoritárias. Vai de 37 até o final da Segunda Guerra Mundial, em 1945. Temos aqui três imagens. Nesse mesmo slide, nós temos três imagens fantásticas. A primeira imagem, vocês podem verificar, nós temos ali dois homens que significam duas oligarquias, né? Governo na mão de poucas pessoas, que tem muito poder, poder político, geralmente econômico também. Eles estão no poder. Esses dois que estão no poder, perto da cadeira do presidente, são de Minas Gerais e de São Paulo. Minas Gerais era o maior produtor de leite do Brasil, e São Paulo, o maior produtor de café. Eu estou falando de que política? Você sabe? Com certeza. Política do café com leite. O café com leite, essa política, era a alternância do poder entre a oligarquia mineira e paulista. Em 1930, seria um presidente de Minas Gerais. Só que o Washington Luiz, que era o presidente, representava a oligarquia paulista de São Paulo, ao invés de indicar um mineiro, indicou um outro paulista. Não tinha reeleição na época. Ele indicou Júlio Prestes. Não é o Luiz Carlos Prestes, tá? É outro Prestes. Júlio Prestes foi indicado pelo Washington Luiz, que era o presidente. Júlio Prestes venceu as eleições, porque tinha aquela fraude toda que vocês viram no início da aula. Então, a oligarquia mineira ficou indignada. Eles se sentiram traídos. Vocês me traíram. Isso mesmo, porque os mineiros que seriam os próximos foram colocados de escanteio. Então, com essa raiva, os mineiros se juntam com a oligarquia gaúcha e a oligarquia paraibana, formam uma aliança liberal. E eles acabam dando golpe com o apoio dos militares. Em 1930, antes de Júlio Prestes assumir a presidência, Vargas, que era da oligarquia gaúcha, né, com os outros, né, militares, políticos, tenentes, acabam dando golpe e assumem o poder. A partir daí começa a Era Vargas. E Vargas, ele assume de 30 e fica até 45. De 30 a 34 é o período provisório do seu governo. Ainda tinha que fazer uma Constituição. Ele começa a mostrar como ele é autoritário.
ele fecha o Congresso Nacional, ele começa a colocar nos estados interventores militares para ficar de olho, e isso gerou uma grande insatisfação, principalmente em São Paulo. Os paulistas, que na época tinham grande riqueza, os barões do café, eles queriam um governador em São Paulo, um grande fazendeiro que entendesse os problemas dos fazendeiros do café. Só que Vargas colocou um militar. Isso gerou uma revolta chamada Revolução Constitucionalista. Os paulistas queriam também uma nova Constituição. Por isso que o nome é Revolução Constitucionalista de 1932. Então Vargas acaba recuando e sim, acabam elaborando uma Constituição de 1934. É a imagem 2 que vocês podem ver nesse slide. É uma imagem, pessoal, da nossa Constituição Federativa do Brasil de 34, criada por Vargas. Inúmeras contribuições, um grande avanço. Por exemplo, foi criada a Justiça do Trabalho, Justiça Eleitoral para fiscalizar aquelas fraudes antigas que existiam no período da República Velha. Foi também criada uma coisa fantástica, que ainda hoje é assim, voto secreto, meus queridos alunos. Não tem mais essa de votar para todo mundo ver, não. A pessoa vota e ninguém sabe em quem ela votou. Temos outra coisa sensacional, que é um grande avanço, que foi o voto feminino. Só que, em 1934, teve uma eleição indireta, o Congresso acabou votando, os políticos votaram e ele foi escolhido como presidente de forma indireta, sendo que em 1938, de acordo com essa Constituição, teria eleições, as pessoas iriam votar. Elas não votaram porque em 1937, Getúlio Vargas dá um golpe. Só que antes disso, no período do governo constitucional, tivemos dois grupos políticos muito fortes no Brasil. O integralismo, que tinha ideias bastante parecidas com o fascismo italiano, militarista, liderado por Plínio Salgado. E do outro lado tínhamos a febre comunista, liderada por Luiz Carlos Prestes. Inclusive, em 1935, anote, 1935, tivemos um golpe comunista, a intentona comunista. Eles tentaram tomar o poder em 1935. Esses dois lados antagônicos. Fascistas, integralismo e comunismo. Só que, devido a esse medo comunista que rondava o país, em 1937, um documento secreto, uma carta secreta, chega ao presidente, assinada pelo agente secreto Cohen, e este plano, esta carta, dizia que eles, os comunistas, tomariam o poder. Então, essa foi a justificativa, a desculpa que Vargas achou para dar o golpe. Então, em 1937, ele fecha o Congresso de novo, ele suspende os partidos políticos, ele caça praticamente os sindicatos, as pessoas que falavam contra o que ele pensava, e a partir daí, 1937, Vargas implementa as suas medidas autoritárias no Brasil. É a fase do Estado Novo Varguista. Vai de 1937 a 1945. Temos nessa mesma imagem, nesse mesmo slide, Getúlio Vargas todo penteadinho, engomadinho, todo arrumadinho, fazendo carinho nas crianças, isso mesmo. Essa era uma imagem criada pelo DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, que construía uma imagem boa, paternalista, do presidente Getúlio Vargas, que era considerado o pai dos pobres, porque foi ele que acabou transformando em lei as reivindicações do operariado, que era a questão das leis trabalhistas, salário mínimo, jornada de 8 horas, eram leis que, para os operários, beneficiou muito, porque era uma demanda, era uma solicitação muito antiga que eles queriam, ainda mais naquele período que as indústrias começaram a surgir no Brasil, porque na Europa, por exemplo, estávamos tendo as guerras mundiais, então o Brasil tinha que ter indústrias para que pudesse suprir as suas necessidades, e o DIP, esse departamento de imprensa, fazia sempre uma excelente propaganda do líder. É uma característica do autoritarismo, é falar sempre muito bem do líder, esse culto ao líder, esse nacionalismo muito forte, exacerbado, tem muito a ver com as políticas de governos autoritários. Temos também uma prática muito interessante, ele era autoritário, era ditador. Tivemos perseguições, tivemos torturas, tivemos prisões, porém, ele flertava com as ideias do eixo da Itália, da Alemanha, que estavam na Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial. Ele era ditador e flertava mais com as ideias da Alemanha e da Itália. Só que ele acabou entrando na guerra do lado democrático, do lado dos Estados Unidos, dos aliados. Gente, como assim? Uai, como assim? Não entendi.
Isso mesmo, por conta de vários acordos políticos que existiam entre Estados Unidos e Brasil, a política da boa vizinhança, Estados Unidos-Brasil, alguns benefícios mais simples que os norte-americanos concederam ao Brasil, o Brasil acabou entrando do lado dos Estados Unidos. E quando acaba, meus queridos, a Segunda Guerra Mundial, em 1945, não tinha condições, era uma contradição. Um governo ditatorial de Vargas lutando contra a ditadura alemã e italiana e continuar no poder. Então, quando ele volta, ele acaba sendo destituído e ele aceita, né, porque ele sabia que logo, logo ele iria voltar num período democrático. E temos, ainda falando de Brasil, a Quarta República. Verifique no slide, temos aqui os presidentes que passaram, depois que Vargas ele é deposto, até João Goulart. E eu quero chamar a atenção para vocês nesse slide, os que estão em negrito. Eurico Gaspar Dutra, Getúlio Vargas, JK, que é o famoso Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros e João Goulart. Esses 5 que estão em negritos, eles fizeram grandes contribuições, informações, é riquíssimo em itens que eles fizeram durante o seu governo. Por exemplo, Eurico Gaspar Dutra, lembra alguma coisa? Sim, a Via Dutra. Quem já foi para São Paulo de ônibus, de carro, passa, geralmente, por uma principal via de ligação, ligando essas cidades. Foi criado durante o governo Eurico Gaspar Dutra, ligando o Rio a São Paulo. Seguindo no slide, temos aqui Getúlio Vargas, novamente, de 1951 a 54. Ou seja, Vargas ele volta de maneira democrática, porém agora ele não tinha todos os pré-requisitos que ele tinha outrora, que ele podia mandar e desmandar, fechar o Congresso. Agora ele tinha oposição, e a oposição sempre ferrenha atrás dele. Isso acabou fazendo com que ele ficasse sozinho, isolado, e em 54, em um Palácio do Catete, sede do governo na capital, que era o Rio de Janeiro, ele acaba dando um tiro, tirando a própria vida. Mas Vargas não é só a questão trabalhista, ele é muito conhecido pela CLT, né, as consolidações da Lei do Trabalho, mas ele fez outras criações nacionalistas, né, visando o desenvolvimento do nosso país. Por exemplo, a CSN, a Companhia Siderúrgica Nacional. Temos também, para fazer o aço, temos também a Vale, né, a Vale do Rio Doce em 42, temos a Petrobras. Todas essas empresas foram criadas durante o período do governo de Vargas, né, durante o Estado Novo, durante aquele período inicial. E na segunda parte, ele já não teve o mesmo fôlego, né, que teve no governo na era Vargas até 45. Temos também no slide o famoso médico mineiro Juscelino Kubitschek. Tem uma série sobre ele, tem os filmes minissérie. Ele queria modernizar o país, ele queria transferir a capital, porque para ele tinha alguns pré-requisitos mais interessantes, desenvolvendo o centro do nosso país. Por várias questões, a escolha foi Brasília. Quais eram os motivos principais e qual você concorda com essa transferência? Para ficar mais perto das informações, para passar para todos os estados, mais longe do litoral, porque se fosse atacado estava mais protegido, desenvolver a região central. Então, quais seriam então os principais motivos dessa transformação de capital, além da modernização? Ele acabou aumentando demais a dívida externa do Brasil. Ele acabou fazendo com que as empresas multinacionais fossem instaladas no Brasil, porque ele acreditava que a industrialização desenvolveria o Brasil. E acabou esquecendo outros aspectos tão importantes como a educação. Enfim, tem muitas questões. É uma balança bem interessante das multinacionais. Tem aspectos positivos, com certeza, e tem muitos aspectos negativos também. Temos Jânio Quadros, né, o presidente Vassourinha. Ele representava uma vassourinha, a campanha dele era de uma vassourinha. Ele iria varrer a corrupção do Brasil. Ele ficou apenas 7 meses, ele acabou condecorando o líder comunista Ernesto Guevara, um médico argentino que fez muita campanha em Cuba. Ele acabou metendo os pés pelas mãos numa época que as pessoas morriam de medo dos comunistas. E, por fim, João Goulart, ele acaba ficando de 61 a 64, quando os militares reassumem, tomam novamente o poder da democracia, e João Goulart não consegue fazer as reformas de base que para ele iria fazer com que o Brasil voltasse ao eixo da economia que havia se perdido há muito tempo, principalmente devido à dívida externa. Pois bem, dito isto, iremos agora para a segunda parte da aula. Iremos falar sobre autoritarismo. Vamos analisar no slide o que seria o autoritarismo. Forma de governo onde existe obediência absoluta, inquestionável ou cega à autoridade por parte da população. Este sistema político usurpa a soberania popular, ou seja, o governo utiliza a repressão e o controle da informação para se manter no poder. Em geral,
Elas surgem em momentos de crises socioeconômicas, quando a população se sente insegura e opta por respostas rápidas que podem ir contra valores da democracia, mesmo que elas se mostrem ineficientes. Temos uma imagem de um quadro fantástico de uma portuguesa demonstrando um pouco uma interpretação sobre autoritarismo, só que a obra de arte é livre, as pessoas pensam o que elas querem quando se deparam com a obra de arte. Temos um homem sentado no colo de uma mulher que está com várias facas, ou seja, ela está sofrendo, está com muitas dores e mesmo assim está segurando o homem de sua vida, né? Não sei quem seria ele. Então, é uma imagem que tem muito a ver com o autoritarismo. As populações, as pessoas muitas vezes acabam entregando as liberdades democráticas para que o líder possa recuperar a economia. É interessante que na Europa, principalmente, as pessoas não acreditavam mais no modelo liberal. A democracia, as pessoas estavam descrentes da democracia. Tivemos as guerras mundiais, a Primeira Guerra Mundial, na verdade. Tivemos a crise de 29. As pessoas não queriam mais esse sistema porque não deu certo. Então, é aí que surgem esses homens com ideias autoritárias. Na Itália, Benito Mussolini, que depois acaba sendo escolhido primeiro-ministro, e as suas práticas de militarismo, industrialização, de autoritarismo, de abuso de poder, acaba impondo e com arroxo salarial consegue aos poucos fortalecer a economia italiana. Do outro lado, os alemães, com Adolf Hitler, muito parecido com as práticas italianas do fascismo. Porém, o pior do nazismo é que, além de tudo isso que tinha no fascismo, eles odiavam as minorias, judeus, principalmente, negros, ciganos, homossexuais, inclusive na Europa. Quem assiste série aqui, boa parte deve assistir, existem muitas séries sobre a Europa onde mostram os ciganos, porque na Europa existem muitos povos ciganos. Então, naquela época, para os alemães, essas pessoas, a raça impura, deve ser extirpada. Então, eles começam uma política de segregação, de separação, de muito preconceito. Os judeus, inclusive, tinham que usar a estrela de Davi e não podia entrar em vários lugares. A perseguição começa a aumentar cada vez mais, fazendo com que muitos judeus que não tinham pátria acabassem querendo voltar para a sua terra prometida, que era a região da Palestina, que é o próximo assunto. Temos também outros ditadores, como Augusto Pinochet no Chile, uma ditadura que durou mais de 20 anos. Temos também no Egito, Hosni Mubarak, né, um ditador também, um autoritário que governou a região do Egito. Só que tivemos um episódio sensacional, a Primavera Árabe. A Primavera Árabe foi um movimento que, nas redes sociais, os árabes, principalmente, eles começaram a lutar, a boicotar o regime desses governos autoritários. E eles conseguem, depois de muito tempo, derrubar inúmeras monarquias, inúmeros governos autoritários. Egito, Tunísia, dentre outros lugares, perderam o poder os líderes por conta desse movimento que se inicia na Tunísia. Um comerciante, ele não queria mais pagar o suborno, pagar o imposto a mais para o governo, que era meio tipo uma espécie de suborno. Ele se revolta e toca fogo no seu corpo. Ele bota fogo literalmente no corpo. E as pessoas que estavam vendo aquela cena filma e joga na rede. A primeira revolução com base nas redes sociais foi esse episódio. E a partir daí acabou chocando as pessoas e eles desejaram mudanças, começaram a marcar encontros, reuniões, revoluções, até que eles derrubaram vários poderes autoritários no mundo, principalmente na África e no Oriente Médio. Esta foi as principais ações da Primavera Árabe. E, em 1947, é criado o Estado de Israel. Foi criado principalmente por essas questões que vocês estão vendo, meus queridos alunos, minhas queridas alunas, nessa imagem, o Holocausto. Você sabe o que foi o Holocausto? Esse genocídio onde os judeus, principalmente, eram as vítimas dos nazistas. Eles acabaram, com base nas imagens que começaram a ser veiculadas na grande mídia, do que acontecia nos campos de concentração, aquele principal de Auschwitz, na Polônia, fez com que as pessoas desejassem realmente que Israel tivesse um território. Era um povo sem território, precisava do território. Mas antes disso, eu quero falar sobre essa menina, nessa imagem dos corpos dos judeus espalhados pelo chão. Essa menininha, ela não está aí à toa. Era uma menininha de 13 anos, Anna Frank, uma menina que sobreviveu
durante esse período do Holocausto, escondida numa casa e foi para o campo de concentração. É um livro, é uma leitura obrigatória, digo eu, para que vocês, meus alunos, possam ler durante esse período. Vale muito a pena conhecer o que pensava uma garotinha que viveu nesse período de guerras da Segunda Guerra Mundial. É um livro sensacional. Vale a pena ter na sua estante. Invista em livros, em conhecimento. Pois bem, temos aqui a questão da Palestina. Em 1946, os palestinos, que eram povos muçulmanos de outra religião, moravam nessa região. Em 47, a ONU cria o Estado de Israel. O Estado de Israel foi criado em 47. O desenho amarelo é o Estado de Israel, o verde da Palestina. Em 49 a 67, percebam vocês que o território dos palestinos começam a diminuir. Fica ali na faixa de Gaza, na frente do mar Mediterrâneo e na região central. Israel começa a aumentar o seu território. E em 2000, meus queridos alunos, olha o mapa, meus queridos alunos, a prova está aí. O território que hoje é dos israelitas, né, do povo de Israel, o judeu, é bem maior do que o território que coube aos palestinos. A ONU, ela cometeu um grande equívoco. Ela criou o Estado de Israel, só que os palestinos, eles não tinham Estado. Ela esqueceu de criar também o Estado palestino. E este homem que está no lado, o líder palestino Yasser Arafat, foi um dos homens que lutaram para que os palestinos tivessem o seu território. Essas guerras que vocês constantemente veem na televisão, na internet, nos celulares, é por questões territoriais, religiosas e territoriais. Os palestinos querem a terra que julgam que é deles, só que os israelitas também falam que as terras são deles. Ou seja, e por não ter um território definido, os palestinos acabam constantemente atacando comunidades, ônibus, escolas, onde estão os israelitas. E, por outro lado, os israelitas muitas das vezes atacam também as regiões onde estão os palestinos. E quem sofre com isso? As pessoas que não têm nada a ver com essas questões políticas, meus queridos. Nem todos os muçulmanos, nem todos os judeus, eles pensam dessa maneira. Inclusive, quem pensa assim, os extremistas, os radicais, é uma pequena parcela. O grande problema é que as pessoas, muitas das vezes, acham que todo muçulmano é radical, é homem-bomba, é extremista. Negativo. Existem muitos muçulmanos que estão indo para a Europa. Esses muçulmanos, eles sofrem muito preconceito. Muitas pessoas acham que os muçulmanos, por ter uma cultura diferente, é bom deixar claro que não são todos os muçulmanos radicais. É apenas um pequeno grupo. Essas guerras, as pessoas que não têm nada a ver sofrem. E porque estão cansadas de sofrer, elas querem ir embora. Elas querem reconstruir as suas vidas. Então, o melhor lugar para que elas possam recomeçar é a Europa, pessoal. Elas estão ou no norte da África, ou no Oriente Médio. O melhor lugar, mais próximo, que tem a possibilidade de viver melhor, é a Europa. Só que muitas nações, algumas delas, acabam fechando as portas. E como é difícil entrar e ter uma vida digna na Europa também, eu vou tentar entrar de maneira ilegal. E aí, vira e mexe, essas embarcações, elas são descobertas, flagradas, em situações degradantes, inseguras, eles atravessam o mar Mediterrâneo, muitos acabam morrendo. Temos aqui 3 imagens, eu quero que vocês foquem nessas 3 imagens. Temos uma imagem de uma embarcação saindo da África, com destino à Europa. Olha a quantidade de pessoas. Temos outra imagem, a última imagem também, essa embarcação foi resgatada, né, e muitos desses homens que estavam tentando reconstruir suas vidas, né, estavam quase perto de naufragar, quase eles poderiam se afogar e morrer. E, por fim, essa imagem do meio. Essa imagem é um momento, né, muito triste. Esse garotinho, ele acabou não sobrevivendo durante a travessia. O pai sobreviveu e o menininho acabou morrendo. Então nós temos que, sim, abrir as portas para que os povos possam ter espaço para todo mundo reconstruir as suas vidas. E no Brasil também, vira e mexe, acontece casos semelhantes de refugiados na América do Sul que acabam tentando reconstruir a vida no nosso país. Terminamos por aqui a nossa aula sobre esses conflitos do mundo contemporâneo. Espero que você tenha anotado as informações, busque mais conhecimento cada vez mais. Um grande abraço, espero você na próxima aula. Tchau!